vem me visitar hoje aqui. Oi, gente! A paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu vim contar a minha experiência pessoal com o batismo do Espírito Santo. Na verdade, o meu batismo com o Espírito Santo tem 2 episódios muito importantes. A primeira vez que eu tive a experiência com o Espírito Santo, é bom a gente lembrar que eu vim de uma família de umbandista, de candomblé, que a gente recebia passe. Era a religião da minha família. Tinha mãe de santo na minha família. Então, quando eu aceitei Jesus como Salvador, a minha família falava assim, minha mãe, né, minhas tias, olha, os espíritos vão ficar muito bravos com você, vão te perseguir porque você abandonou a religião deles. E eu, naquela fé no meu Senhor Jesus, eu dizia, não importa, isso tudo é coisa do diabo, é coisa que não é verdade, eu não vou aceitar mais instrução de guias supostamente protetores que na verdade são enviados de Satanás. Eu era muito jovem, eu tinha uns 12 anos quando eu tive a primeira experiência. Então eu estava dormindo, sonhei um espírito mau, um espírito das trevas, tudo de negro, tudo com um laço de forca na mão, dizendo para mim, você nos deixou, você agora eu vou matar você, eu vou fazer algum mal para você. Eu estava dormindo e sonhando com isso, mas foi muito perturbador. Eu lembro que nessa ocasião eu fiquei muito assustada, encolhidinha. E aí eu disse assim, Jesus, me socorre, só o Senhor pode me socorrer. E nessa hora veio sobre mim uma unção, um poder, e eu criei uma coragem, e eu olhei no sonho ainda, mas eu olhei para aquela figura que estava diante de mim, apontei o dedo e falei com toda a autoridade, olha aqui, enviado de Satanás, você é um mentiroso, um enganador, eu já te servi, mas não vou te servir nunca mais, sai de perto de mim, sai daqui porque eu não tenho mais parte com você, vai embora em nome de Jesus. Eu falei com tanta autoridade, e aqui aquela figura que estava perto de mim foi diminuindo, ficando pequenininho, sumiu. Essa foi a primeira experiência. Depois desse momento que eu expulsei essa figura, eu fui tão cheia do Espírito Santo, e no sonho eu falava em línguas estranhas, eu suava, eu pulava. No sonho eu tive um revestimento do Espírito Santo, foi extraordinário, até hoje me emociono só de lembrar. Passado alguns anos, uns 3 anos, eu não falava em línguas, embora tivesse tido essa experiência, mas eu não falava em línguas, e eu tinha alguns dons do Espírito, mas ainda eu era muito criança, não tinha desenvolvido ainda muito bem o meu ministério. Aí, passados esses 3 anos, eu tive uma experiência quando um pregador foi na minha igreja e pregou sobre o Espírito Santo, e ele ministrou, e ele disse que ele distribuiria o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo naquela igreja, e quando ele orou por mim, eu fui revestida do Espírito Santo numa experiência tão extraordinária. Eu não caí, eu não falei línguas estranhas na hora, foi assim, uma oração que me encheu do Espírito Santo, uma experiência pessoal maravilhosa. Mas aí, a partir dali, eu comecei a notar algumas coisas. Eu comecei a entender a palavra de Deus com mais, assim, interesse. A palavra de Deus parecia que pulava, sabe? As verdades do Espírito pulava, assim, na minha mente. Eu entendia tudo. E também eu comecei a pregar, porque eu já pregava, eu ensinava na escola dominical desde criança, e eu comecei a ensinar com mais autoridade, com uma unção melhor. Comecei a evangelizar com uma unção que eu não tinha antes. E aí então eu entendi que eu estava revestida com o Espírito Santo. E aí eu me propus a ter o dom de falar em línguas.
Eu queria muito ter o dom de falar em línguas e comecei a orar muito em todos os cultos de oração. Onde tivesse tempo de oração eu orava e eu fui orando, e aí veio sobre mim esse dom de falar em línguas que eu tenho até hoje, que eu prezo muito, é maravilhoso, é muito bom. Quando eu estou orando sobre alguma coisa que parece impossível, eu oro em línguas, porque é o Espírito Santo que vai orar por mim. E assim eu tenho feito, e essa foi a minha experiência, e assim eu cheguei até vocês, aqui hoje agora. Deus abençoe a todos. No trono,